Olá, pessoal! Professora Gina, sejam bem-vindos à aula de literatura. Hoje trataremos acerca da poesia marginal, também chamada geração mimeógrafo. Observe o convite do poeta: seja marginal, seja herói. Será que o poeta está se referindo à marginalidade a que nós hoje temos conhecimento, entendemos por? Será que ele está se referindo a esta marginalidade? O da violência, o da prisão, o do assassino? Ou ele está se referindo à marginalidade daquele que vive à margem do sistema, à margem de uma determinada situação? Refletiu aí? Vamos lá. Vamos descobrir a que marginal nos referimos. Esse movimento foi um movimento sociocultural que atingiu artes plásticas, teatro, atingiu o cinema, a música, sobretudo a literatura. Poesia marginal nasceu na década de 1970 do século passado, no século XX, no Brasil, influenciando diretamente a produção cultural brasileira. O poeta era o mais interessado nessa produção, à forma, ao modo, ao método que se propunha. Note que geração marginal, poesia marginal, geração mimeógrafo nos leva a refletir acerca de um antigo instrumento usado na escola chamado mimeógrafo. As pessoas usavam, os professores usavam um carbono no qual escreviam tudo o que queriam. Desenhos faziam, escreviam versos, escreviam exercícios. Arrancava a parte do fundo que tinha o carbono, pegava aquele papel cheio de letras, cheio de tinta e prendia no mimeógrafo. Por meio do álcool, ele depositava a folha, rodava uma manivela e a folha ia passando e ali a cópia ia sendo feita desse material. Você talvez não conheça nada semelhante, ou talvez tenha tido o privilégio que eu tive de conhecer um mimeógrafo. Mas para que o poeta usava, então, um mimeógrafo? Para produzir seus próprios poemas ao modo que quisesse, sem censura, sem ser submetido a pessoas que pudessem prendê-lo, prender a obra, dizer-lhe: você não pode entregar essa obra, você não pode distribuí-la, você não pode vendê-la. O poeta, então, fazia tudo isso anonimamente. Produzia a sua própria obra, vendia nos bares, vendia nas praias, nas ruas. E os poemas eram muito interessantes. E as pessoas compravam, participavam ao seu modo desse movimento sociocultural. O período, como eu disse, década de 70, e as pessoas estavam profundamente influenciadas por movimentos culturais no país. Paulo Leminski, um dos grandes representantes desse período, disse a seguinte frase, ou períodos, acerca de ser marginal. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal
escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Você nota então que com muito humor, com muita ironia, o poeta está nos mostrando que marginal é aquele que vai escrever à margem de um sistema, à margem de uma sociedade, que por meio da passagem dos fatos, por meio da passagem pelo social, essa pessoa deixa transparecer seus idealismos, seus ideais e trará uma nova verdade ao discurso. Esse movimento, dito marginal, ele absorveu o grito silenciado pela ditadura. Por meio da união de artistas, agitadores culturais, educadores, professores, todos se unem e começam a transmitir, por meio da mensagem à margem do sistema, um grito. Era preciso reagir, era preciso lutar, era preciso defender o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Era preciso lutar. O movimento permitiu uma nova forma de divulgação da arte, divulgação da cultura brasileira. Tudo era reprimido, tudo estava reprimido. Havia um sistema que reprimia. A ditadura militar, as pessoas estavam submetidas, não podiam subverter esse sistema. Elas não podiam deixar de aceitar tudo e caladas. Esse grupo, então, reprimido pelo sistema, vai propor a reação, vai inspirar novas pessoas, inspirar novas participações. Então, inspirados em movimentos de contracultura, a denominação geração mimeógrafo vai remeter à sua principal característica. O meio tradicional para se produzir um livro é a circulação de uma obra feita numa editora. Há uma máquina que vai produzir essa página, que vai imprimi-la. Essa editora cuidará de lançar a obra, de lançar o livro, de fazer a apresentação gráfica, a apresentação visual, capa, contracapa, página de rosto, todos os elementos que aparecerão na constituição dessa obra. Da divulgação à confecção, a editora se encarrega e traz, por meio da venda, lucros para si mesma e para o autor. Esse artista, esse autor, esse poeta marginal, geração mimeógrafo, ele substituirá esse meio tradicional de circulação da obra para um meio alternativo. Ele vai fazer a divulgação também, só que de uma maneira alternativa. O artista agora é independente. Ele não produz, não trabalha com uma editora. Ele trabalha consigo, trabalha com o seu grupo. Ele é um representante da cultura marginal. A partir então desse sistema revolucionário, inovador, diferente, arbitrário, esse autor vai produzir a sua poética fora do sistema. Por isso ele é poeta marginal, poeta que está à margem do sistema. Ele então divulgará pelos seus próprios meios, por suas próprias mãos, ele divulgará o seu pequeno trabalho, ou grande trabalho em pequenas tiragens. Ele então produzirá 30 cópias, 100 cópias, 40 cópias, quantas puder, para vendê-las, produzi-las em folhetos toscos. E aí você vai dizer, mas professor, isso é quase um cordel? Isso é uma literatura que desmerece o nome de literatura? Não.
Isso é literatura preciosa. As pessoas compravam essas produções que eram vendidas em todos os lugares. Além de participarem, de comprarem os produtos e ajudarem esse poeta, essas pessoas liam, inteiravam-se das informações e passavam a divulgá-las por meio do contato, por meio dos grupos, por meio das reuniões. As pessoas discutiam as ideias que eram apresentadas. A poesia marginal era formada, em sua maioria, por pequenos textos. O apelo visual desses textos era muito grande. O que é um apelo visual? Fotografias, desenhos, quadrinhos. Nesse período, as tirinhas apareceram, as quadras apareceram e trouxeram uma novidade a essa forma poética, absorvidos por uma linguagem coloquial que trazia traços da oralidade, espontaneidade. Traziam esses poetas à pessoa um novo estado de consciência. Era preciso participar. Se eu sou uma pessoa inconsciente da realidade a que estou submetido, a realidade que vivo, eu preciso então que alguém me desperte. A poesia marginal, aquela que está fora do sistema, vai despertar as pessoas, vai levá-las a refletir. Paulo Leminski, numa de suas produções, diz assim: aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Você diz, que leve, que interessante. A poesia marginal traz uma temática cotidiana. Erotismo? Também. Sarcasmo? Claro. Humor, irreverência, ironia, palavrões, gírias da periferia. Tudo era mostrado. Brasil relembrado, descoberto, redescoberto. Numa dessas vertentes desse movimento sociocultural surge essa poesia, aquela da periferia, representando o quê? A voz das minorias. O poeta marginal tem compromisso com a minoria. Ele precisa gritar por essas pessoas. Ele precisa ser porta-voz de seus desejos, de suas necessidades. Ele precisa dizer basta às suas misérias, às suas miserabilidades. Esse poeta marginal recusa qualquer modelo literário do passado. Ele não se encaixa em nenhum modelo, em nenhuma escola. Tradicionalmente, ele não se encaixa em nenhum deles. Ele não se encaixa no tradicional, no medieval, ele não se encaixa no modernismo, nas gerações de 22, de 30, de 45, no concretismo. Mas no que ele se encaixa? Ele se encaixa no contemporâneo, no momento, naquilo que ele precisa fazer para alcançar as pessoas. Destaques desse período, nós temos Chacal, Cacaso, Leminski e Torquato Neto. Leminski, curitibano, escritor, crítico, professor. Está percebendo quantos talentos? Leminski compôs lindos poemas haikais, literatura infanto-juvenil, trabalhou muito, morreu novo. Colaborou com revistas de vanguarda e participou de movimentos culturais.
Cacaso também faleceu, novo, em 1987, chamava-se, na verdade, Antônio Carlos Ferreira de Brito. Ele deixa um legado enorme, mais de 20 cadernos, de forma que as pessoas, ao lerem isso, percebem tratarem-se de diários, registros contemporâneos de suas vivências, com poemas, fotografias, ilustrações. Cacaso deixa um acervo magnífico. E sob esse acervo está a revelação desse país. O país que eles viam e do modo que viam naquele período. Chacal nasceu em 1951, ainda está vivo. Esse poeta é o pseudônimo dele, seu nome falso é Chacal. Seu nome verdadeiro é Ricardo de Carvalho Duarte. Também grande poeta, parte dessa cultura fantástica. Movimento cultural, movimento marginal. Não discuto com o destino. Olha o que diz Paulo Leminski. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Ou seja, o que vier, eu traço. O que der, eu faço. Você nota então que o poeta, ele apresenta liberdade não só para se expressar, como para agir. Ele não está esperando nada. Ele está promovendo tudo. Ele está promovendo a redescoberta, ele está promovendo o novo. Ele quer que o outro reflita, que o outro participe. Então ele grita por essa pessoa, por esse indivíduo pobre, descamisado, miserável, solitário, abandonado, esquecido. Observe o poema de Torquato Neto. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando minha mão, um sorriso entre dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Está percebendo? Torquato se considera aquele que nasceu para atrapalhar, para desconcertar aquele que se julga muito, aquele que se acha mais, aquele que não entende que só se é mais se todos estiverem juntos, se houver um sistema que privilegie todas as classes, todos os estudantes, todos os trabalhadores brasileiros. Não é justo que haja muito para uns, menos para outros e nada para alguns. Os que estão abaixo de linhas de pobreza, que são miseráveis, e estão à espera de pessoas como você, o político do futuro, o estudante do futuro, o profissional do futuro, que trará libertação, inovação e, sobretudo, respeito, reconhecimento a todos. Grande abraço para você, ótimos estudos e excelente prova!